Muito obrigado, senador Ferraz, pelo honroso convite de estar aqui participando desse debate e discutindo um tema que, de fato, é muito importante para o país. O doutor Altino já colocou aí todas as bases, né, da questão energética dos nossos países em relação ao mundo. E a gente fica discutindo assim, pô, mas se esse negócio é tão bom para todo mundo, por que não acontece, né? Então, esse é um pouco do tema que eu gostaria de abordar. E a gente fica assim, mas estamos começando agora essa história? Não, pois em 1964 foi criada uma comissão de integração energética regional, que hoje tem comitês, né, em cada país da América do Sul, comitês de integração do Caribe e região da América Central, e isso foi criado em 1964. De lá para cá, tem diversas ações que foram feitas, ou seja, mas isso não acontece. E aí fica assim, o ideal realmente é que tudo isso seja feito em cima realmente de tratados, como o doutor Altino já colocou, que é onde que dá realmente a efetividade e a sustentabilidade desses projetos. Agora, basta isso? Poderíamos fazer um grande esforço de ter um grande tratado, né, latino-americano aqui de integração, e aí, então aí estaria resolvido o problema. Também eu acho que não é bem assim, ou seja, uma coisa não aconteceria. A gente vê um exemplo do esforço de integração na Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia tem as suas diretivas que são definidas por todos os países, aprovado no Parlamento Comum dos países, criando toda a cobertura para colocar isso. Nas diretivas da Comunidade Europeia, desde 2007, já era para cada consumidor na Comunidade Europeia estar podendo escolher de onde ele vai receber energia, comprar energia de qualquer país da Comunidade Europeia. E aconteceu a integração? Não. E por que não aconteceu? Aí você tem diversos aspectos que você analisa, por exemplo. Porque não tem a integração em termos de linhas de transmissão entre os países. Ou seja, se você for olhar a interligação entre, por exemplo, Espanha e Portugal com a França, ela é menor do que bem menor, deve ser 1/3 do que a gente tem de linha interligando o Brasil com a Argentina. Agora, o mercado lá é muito maior. Mas então por que não fazem, né? Tanta dificuldade assim? Eu lembro que eu já participei de um debate na Comunidade Europeia, quando foi assim, se o problema é de técnica ou de capacidade de planejamento, a gente pode ajudar a fazer, porque nós já conseguimos interligar o Brasil aqui em termos de transmissão. Mas não é esse o problema, né? Aí você tem todos os interesses, né, de cada um dos países e, sobretudo, no caso da Comunidade Europeia, o interesse de proteção das grandes empresas nacionais, que aí acaba impedindo de se fazer isso. Ou seja, enquanto eu acho que não tiver, quer dizer, um domínio absoluto de algumas empresas sobre outras grandes empresas de países vizinhos, isso não acontece. Quer dizer, o grande esforço, que eu participei de um debate lá, o grande esforço de fazer a integração é entre Portugal e Espanha. Quer dizer, dentro da Comunidade Europeia, que representa o quê ali? Praticamente nada disso aí. Então, eu acho que realmente não é simples, ou seja, temos todas as maneiras de fazer. Mas eu acho que essas coisas a gente tem que ser bem pragmático. Elas acontecem a partir das necessidades dos países e que eles consigam enxergar, de fato, esses grandes ganhos que podemos ter. E por trás disso, eu acho que aí cabe um pouco aí ao Senado mesmo, aos poderes legislativos de cada um dos países, criar, assim, as linhas básicas, ou seja, a legislação básica que permita acontecer essas relações, que vão ser depois calcadas especificamente em tratados, acho que bilaterais, porque eu acho que é muito difícil se conseguir fazer um grande tratado multilateral que envolva todos os países e que permita fazer acontecer isso. E a gente vê isso ao longo do tempo, ou seja, embora tenha todas aquelas definições de integração, nada aconteceu de fato em termos de integração energética entre os países. Aconteceram projetos isolados, como o doutor Altino mesmo citou, os casos dos projetos de Itaipu, lá no sul, né, de Yacyretá, entre Argentina e Paraguai, entre Argentina e Uruguai, ou seja, a interligação de alguns países, e aí aconteceu. Então, para o Brasil, significativamente, foi Itaipu, que realmente foi a usina construída com o embaixador Samuel colocou com recursos, né, do governo brasileiro, bancado pelo Tesouro Nacional, e a interligação de gás Brasil-Bolívia, a partir de uma necessidade do país que tinha da importação de gás e uma necessidade da Bolívia de ter um mercado para onde ela pudesse alocar o seu gás, né? E com isso, com o interesse dos dois países, isso aconteceu. E esses tratados, esses acordos, passaram por todos
regimes políticos desses países. Nós tivemos na Bolívia, antes do último presidente, era quase um presidente por ano, tinha uma alternância muito grande. No entanto, nunca foi afetado esse contrato de fornecimento de gás para o Brasil. Mesma coisa com o Paraguai, mesma coisa com o Brasil, que passou por período de ditadura militar, regimes, mudamos todos para um regime democrático, passa os países, estão mudando os governos, mas esses permanecem muito fortes, esses acordos, esses tratados, que eles foram realmente baseados nesses tratados e acordos entre países a partir do seu... Tivemos outros que não funcionaram muito bem. Por exemplo, nós tivemos, a partir das necessidades, por exemplo, do Brasil, no final da década de 90, onde já se vizinhava um problema de falta de energia elétrica no país, que acabou acontecendo um racionamento em 2001, o Brasil começou a buscar alternativas. E uma delas foi efetuar contrato entre empresas. O modelo brasileiro naquele momento permitia fazer isso, de acordos já diretamente entre empresas, onde se definiu a construção, então, num sistema de transmissão da Argentina para o Brasil, e foram celebrados contratos comerciais, né, de compra e venda de energia no valor de os 2.000 megawatts, e que não se resistiu à primeira crise energética na Argentina, né, porque eles não estavam realmente calcados nesses tratados internacionais. Então, isso aí aconteceu, e o que aconteceu? O Brasil ficou com esses 2.000 megawatts, teve que cancelar todos os contratos, foi um esforço grande para o país, substituir toda essa energia que deveria vir da importação desses contratos que foram celebrados. Agora, quando existe a necessidade, ou seja, quando a crise aperta, a gente arranja a solução. E a gente vê isso. Por exemplo, em 2007, a Argentina passou por uma grande crise energética, né? E até, assim, contribuindo um pouco da colocação, né, que o doutor Altino colocou, quer dizer, além do problema da hidrologia, ou seja, de aproveitamento da diversidade hidrológica, nós temos que aproveitar também a diversidade de mercado, né? Ou seja, com a Argentina e Uruguai nós temos feito muito isso, ou seja, a ponta do sistema deles é no período onde o Brasil está mais baixo, a ponta do nosso sistema é o contrário, é o período que lá nesses países tem o seu mercado mais baixo, quer dizer, o inverno argentino é a ponta deles e que se dá num período de um consumo mais baixo no Brasil e que tem permitido o fornecimento de energia tanto para a Argentina e Uruguai ao longo desses últimos anos. Agora, como que se fez isso? Em 2007, quando aconteceu realmente a crise, ia faltar energia na Argentina, houve uma decisão do presidente da República e ele simplesmente nós colocamos todo mundo dentro de um avião aqui no Brasil, fomos para Buenos Aires, sentamos lá durante um dia, foi um dia, num final de semana, num sábado, aí foi representante da agência reguladora, do operador nacional, do Ministério de Minas, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, foram lá, sentaram lá com todos os representantes do governo argentino e saímos de lá com uma solução. Na semana seguinte, o Brasil estava mandando energia para a Argentina, utilizando desde o gás que vem também da Bolívia, substituindo gás por eletricidade, ou seja, fazendo todo uma série de artifícios para permitir que chegasse energia na Argentina e, ao mesmo tempo, que pudesse, inclusive, alimentar o Chile, porque a crise energética na Argentina gerou uma crise energética no Chile, com o custo de fornecimento do gás da Argentina para o Chile, gerou uma crise energética no Uruguai, com o corte também do fornecimento tanto de gás e de energia elétrica da Argentina para o Uruguai. E nós criamos as condições disso aí. Agora, desde essa época, nós continuamos operando isso de uma forma precária, ou seja, esse fornecimento se dá o quê? Com o excedente de energia do Brasil. Esse excedente pode se dar simplesmente com o vertimento de água, ou seja, essa energia que é vertida, é vendida, então, a preços muito baratos, tanto para o Uruguai quanto para a Argentina. Agora, se não tem um vertimento, ou seja, se não está sobrando água que eu estou jogando fora, então podendo gerar uma energia mais barata, esses países recebem uma parcela de energia, quer dizer, a primeira energia não despachada do Brasil, a primeira térmica não despachada, ela fornece energia e tem toda uma definição desses custos de transportes. Quer dizer, esse contrato, então, que acabou entre Brasil e Argentina, gerou para nós um problemaço, né, que só com o tempo teve que ter uma emenda numa lei brasileira que permitiu criar o que a gente chama de interligação internacional e criar uma forma de remuneração desse ativo de transmissão, que não estava nem sendo remunerado, para permitir que continuasse exigindo esse sistema de transmissão. Agora, então, por que a gente não cria
condições para soluções definitivas. Acho que o modelo que a gente tem no Brasil hoje, ele facilita muito isso. Eu acho que um dos problemas que você tem, por exemplo, na integração europeia, é porque na integração europeia, por exemplo, até porque a grande parte dos países, as fontes energéticas são quase todas térmicas, e se tem muita política de definição de custo de energia para o dia seguinte, né, praticamente, quer dizer, o mercado de energia funciona isso, você compra pela oportunidade e é definido um mercado de energia onde cada dia você define a cada hora, né, tem um preço da energia nos mercados e eles fornecem energia, a energia que está ali, que você compra pelo preço que está sendo ofertado ali. Isso cria uma dificuldade maior de fazer, por exemplo, uma expansão desses parques hídricos, por exemplo, como nós temos aqui na América Latina. Ou seja, se você tem, por exemplo, um arranjo, um modelo como o brasileiro, né, que a gente compra uma energia, ou seja, celebramos contratos de longo prazo, onde tem a garantia da compra de energia, pelo pagamento pelas empresas que vão vender essa energia para os consumidores, e que vão dar garantia para o nosso BNDES ou para qualquer agente financiador, ou seja, absolutamente reais para financiamento disso, ou seja, não precisamos de garantia de tesouro, não precisamos de garantia de nada, o próprio setor resolve o problema da financiabilidade desses projetos, isso facilita muito. Agora, então, por que nós não podemos fazer com que, por exemplo, projetos binacionais, mas com certeza hoje deveriam ser feitos de uma forma diferente do que foi feito em Itaipu, onde ali toda a garantia foi dada pelo Tesouro Nacional, tanto que até hoje nós estamos lidando aí com os créditos de Itaipu, o Tesouro lida com isso, muito dessas MP foi feita aí agora usando esses recursos, que ainda tem o Tesouro, que está recebendo pagamento pelo financiamento de Itaipu, hoje que já não precisamos mais desse modelo, acho que o modelo brasileiro hoje já pode responder por isso. Agora, precisamos de ter alguma coisa desses marcos legais nos países vizinhos que permitam fazer isso. Poderíamos fazer uma binacional, por exemplo, Brasil e Bolívia, que temos uma oportunidade grande hoje já de fazer, ou seja, tem um projeto de usinas entre os dois países que poderia, inclusive, agregar muita energia, por exemplo, em Santo Antônio em geral, pela otimização desses reservatórios, né, que nós temos, simplesmente criando um tratado realmente entre os países que pudesse ser, por exemplo, definido primeiro a parte da energia que é voltada para o Brasil vai gerir da forma como é essa. A energia podia entrar competitiva hoje da mesma forma que nós contratamos energia de qualquer usina hidrelétrica no país. Agora, como essa usina é binacional, ou seja, poderíamos também prever que ao final dessa concessão, como temos no Brasil, isso retorna para os dois países, cada um tem a sua quantidade de energia necessária. Agora, os contratos poderiam ser celebrados. Óbvio que se você fizer uma grande usina hoje, não teria mercado na Bolívia para absorver toda essa energia de uma vez. Agora, ela poderia jogar isso para o mercado brasileiro. E poderíamos ter acordo, né, tratado nos países que permitiriam, sempre com uma devida antecipação, ela definir, por exemplo, essa usina que fosse construída. A Bolívia poderia definir que, por exemplo, nos primeiros 10 anos, eu quero um percentual daquela energia. Então, essa energia não estaria vendida para o mercado brasileiro. A partir do 10º ano, decai. Então, vou precisar de um volume maior de energia na Bolívia, então ela vai ser alocada lá, na Bolívia. E essa operação passaria a ser integrada entre os países. Eu acho que nós temos a oportunidade de testar um modelo desse a partir da necessidade dos países. Isso daria uma segurança muito grande para um país como a Bolívia, que já teria construído uma usina de grande porte, que poderia ela já definir uma escada, à medida de uma análise do seu mercado lá, de como é que vai evoluir a necessidade de energia no país e alocar qual volume de energia que seria direcionada para aquele país, qual seria direcionada ao mercado brasileiro. E ela entraria de forma competitiva, adquirida por todas as distribuidoras brasileiras, como diz o nosso modelo aqui hoje, e que daria a garantia de financiamento desses projetos, né, que poderíamos nos países. Estamos vendo agora, até na cidade a partir do Uruguai, tem um grande debate, uma grande discussão, isso avança, mas no fundo a gente vê que parece que tem sempre um temor, ou seja, existe, isso é de fato, é real, dos países em termos do Brasil se impor aí como um país muito maior e não oferecer as condições adequadas, né? Ou seja, o Brasil nós vamos sucumbir porque o mercado, por exemplo, o Uruguai é muito pequeno em relação ao Brasil. Eu lembro que eu participei de debates com autoridades uruguaias e a preocupação era sempre o seguinte: sim, mas na hora que tiver uma crise energética no Brasil, vamos cortar o fornecimento de energia? Acho que a gente já temos exemplos na América do Sul que se nós criamos cenários adequados, legislações adequadas e tratados internacionais de forma a garantir
e repartir ônus e bônus, todo mundo poderia ganhar com a situação. Por que não planejarmos também a expansão do próprio Uruguai junto com a expansão do mercado brasileiro? Por que não já operar conjuntamente esses sistemas? Por que não ter efetivamente esse ganho? Assim, o seguinte, se existe uma necessidade de racionar, por exemplo, energia, de ver uma crise energética monstruosa aí, como nós tivemos em 2001, com falta água e tudo não tem, vai ser repartido. Se tem um corte de 10% no Brasil, corte 10% no Uruguai. Agora, por outro lado, quando temos excesso de água e está sobrando energia, temos energia barata e abundante, também o ônus é repartido entre os dois países. Então, eu acho que se pudéssemos começar a exercitar, eu acho que é mais fácil fazer isso com acordos bilaterais, ou seja, com os países, calcados em umas legislações, né, nacionais, né, do Brasil, no Uruguai, e calcado em tratados que facilitassem e criassem as condições objetivas para exercitarmos esses modelos, poderíamos, sim, de fato, partirmos para uma integração energética real. Eu acho que isso não é complicado de fazer, ou seja, construir infraestrutura, como fiz o questionamento lá nesse debate na Comunidade Europeia, de linhas de transmissão, de planejar essa integração, eu acho que isso não é problema para ninguém. Isso não é problema. Acho que falta talvez isso, tirarmos um pouco, ou seja, tirarmos essas preocupações que temos em termos da soberania dos países, garantirmos isso através das legislações específicas, de tratados específicos, de como é que a gente defende isso, e procurarmos ter o ganho real de integração disso, seja de projetos de gás, de petróleo, de energia elétrica. Eu acho que teremos um grande ganho para todos os países, como o doutor Otim já colocou aí, usando efetivamente essa variação tão grande que nós temos em climas, em capacidade instalada e características. Nós temos gás barato mais abundante num determinado país, temos, por outro lado, regime, grande potencial hídrico em outros países. Eu acho que o grande esforço que deveríamos fazer é como criarmos as condições objetivas, ou seja, marcos legais em cada um dos países e as condições legais e tratados internacionais entre os nossos países que permitam, de fato, uma integração, inclusive operação integrada dos sistemas elétricos nos países. Eu acho que é isso que é o grande esforço, que eu acho que poderia começar com iniciativas aqui do Senado, como esse debate, né, que está sendo patrocinado aqui pela Comissão de Relações Exteriores. Por isso, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo e colocar à disposição para aprofundar esse debate. Muito obrigado, senador Ferraz.